Bem-vindos. Isto vai ser uma viagem muito interessante. Como sabem, é um webcast sobre pré-press e arte final. Vamos usar várias ferramentas, vários softwares, nomeadamente o Acrobat, o InDesign, o Illustrator, o Photoshop e o Adobe Bridge. Gostaria de depois avisar-vos algumas regras que nós podemos estabelecer aqui neste webinar. Vai haver uma parte final de perguntas e respostas, portanto gostaria que vocês guardassem eventuais perguntas que vão surgir certamente ao longo deste webinar para a parte final. Nós não vos pedimos, eu não vos pedi, mas vou precisar que vocês tenham uma folha A4 para um dos temas que irei falar, que é a imposição, e nessa altura vamos fazer uma mecânica, uma atividade à volta da imposição. Ok, vou começar com a apresentação. Vamos então 20 dicas fundamentais sobre pré-press e arte final. Portanto, isto tem a ver com técnicas de pré-impressão, técnicas de arte final, boas práticas no Photoshop, no Illustrator e no InDesign, especialmente o InDesign e o Illustrator, que são programas de arte finalização também. Eu chamo Eduardo Antunes e faço a coordenação pedagógica da FLAG Lisboa e Porto, juntamente com o meu colega Alexandre Santos, que também está aqui a assistir ao webinar. Tenho a certificação Adobe em Adobe InDesign. Este é o meu mail. Podem enviar umas perguntas que quiserem para o meu mail, e não vou falar muito sobre o meu percurso profissional. Podem consultar o meu LinkedIn aqui, mas comecei numa gráfica aos 18 anos e aqui estou passado estes anos todos ainda de volta desta área que é extremamente interessante, extremamente detalhada e por vezes difícil de compreender. Ok? Muito bem. Então, primeiro tema: Vector versus bitmap. Bom, por vezes há certas características que a maior parte do pessoal sabe que é um vetor. Um vetor normalmente é feito no Illustrator, no Corel, e a grande característica do vetor é poder ampliar indefinidamente sem perca de qualidade. É como uma fonte. Uma fonte, tecnicamente, também é um vetor. O mesmo não acontece com as imagens. Reparem, isto, se for no Photoshop, este desenho, com uma grande ampliação, reparem que ele faz um bitmap, faz um pixel por cada elemento da imagem. O mesmo não acontece no Illustrator, no Corel, no InDesign, porque as características desse programa permitem trabalhar realmente com vetor. E vocês têm que ter a noção de quais são os melhores programas para trabalhar com o quê, naturalmente. Vou aqui só mostrar-vos uma coisa. Vou abrir o Illustrator e vou criar rapidamente isto para quem trabalha com Illustrator e com o InDesign. Desculpem, com o Illustrator e com o Photoshop. Eu posso trabalhar vetores dentro do Photoshop, como vetor mesmo, e posso fazê-los no Illustrator. Okay? Já vamos ver o comportamento disto. Acabei de fazer um círculo no Illustrator, com um stroke, e a primeira coisa que eu vou fazer é fazer copy. Okay? Faço copy do objeto de Illustrator. No Photoshop, eu vou criar um novo documento, e vocês, quando criam um novo documento no Photoshop, reparem a largura e a altura do que aqui está. Esta largura e a altura é precisamente a área do bounding box do círculo que eu criei. O que é que eu quero dizer com isso? O bounding box é este quadrado que aqui está, o que significa que quando eu faço um copy, é memorizado, e quando eu faço um novo documento no Photoshop, ele vai buscar esse tamanho, 320 por 320. Vou criar esse documento no Photoshop, vou fazer um paste. Quando eu faço paste, aparece-me como Smart Object, Pixels, Path ou Shape Layer. Se eu colar como Smart Object, o que acontece é que o objeto é colocado dentro do Photoshop
E reparem que, sendo o Photoshop, está pixelizado. Okay? Agora, se eu vos pedir para mudar a cor no Photoshop, se eu vos pedir para mudar a espessura do stroke, portanto, é muito mais complicado do que, ou a forma do objeto, é muito mais complicado do que se eu fizer no Illustrator. Reparem que eu tenho um Vector Smart Object. E então, para isso, o que eu faço é ir às layers do Photoshop, e cá está o Vector Smart Object, e dou dois cliques para abrir. Reparem que ele abre o Vector Smart Object no Illustrator. Ou seja, isto é um fecheiro temporário. O fecheiro que eu criei está aqui. E este é o fecheiro temporário. O que significa que eu aqui posso transformar isto num ovo, transformar isto mais pequeno, um ovinho fica bem, um ovinho, vou reduzir, vou alterar a cor do ovo, o ovo está torto. Tá. Vou puxar este para cima com o Shift, transformar num ovo, vou alterar a cor para uma cor mais interessante, este verdinho, e vou reduzir o tamanho. Pronto. Fiz alterações ao meu objeto temporário. Quando eu faço um save, okay, acabei de fazer um save e vou fechar. Quando volto ao Photoshop, ok, ele não vai deixar por causa dos Smart Objects. Já sei o que é. Tem a ver com os privilégios de acesso à minha conta do disco. Ups. Bom, quando não tenho o disco protegido como eu, com 20 passwords em cada pasta, o que acontecerá aqui é este objeto vai se transformar no oval, fazendo com que vocês podem trabalhar todo o tipo de vetores no Photoshop, ok? E continua a ser como Smart Object. Ok. Line art, grayscale e color. Há algumas dúvidas às vezes sobre o que é um line art. Tem a ver mais com o line art do que outra coisa. Um grayscale é uma imagem preto e branco, estamos todos de acordo. Uma imagem a cores é uma imagem a cores, um color, e o line art é isto. Porque esta nomenclatura? Quem tem scanners, mesmo daqueles scanners de baixo custo, já não estou a falar dos profissionais, o que acontece é que o software desses scanners depois permite digitalizar de uma determinada qualidade. Sempre que vocês querem ler traço, que é isto não é lido como imagem, devem ler como line art, porque a própria resolução de leitura é muito superior, sendo traço, muito superior à resolução de leitura de entrada quando se lê grayscales ou line arts. Portanto, vocês podem me perguntar assim, então, mas isto não deixa de ser uma imagem. Verdade, é um line art, mas já como imagem. Mas eu posso, por exemplo, no Illustrator, utilizar o software de vetorização, de conversão em vetor no Illustrator para transformar esta imagem em vetores. E se isto tiver uma entrada de 1200 dpi, que é o que normalmente os scanners, mesmo os scanners de baixo custo têm para line art, vocês ficam com um vetor com qualidade, em vez de estar todo partido e quase ratado por causa da falta de qualidade de entrada. Portanto, normalmente o line art é para este tipo de situações. Imagens a cores e imagens preto e branco. Ok, tintas e percentagens. Isto aqui é quase uma magia negra. Tintas e percentagens. O que é uma tinta e o que é uma percentagem? Quando vocês escolhem 20% de cian ou escolhem um cinzento, por exemplo, às vezes pergunto nas minhas aulas como é que se faz um cinzento? E respondem-me que é feito com branco e com preto. Bom, certamente que é feito com branco e preto fora deste mundo. Mas na realidade o branco não existe dentro da área das artes gráficas desta forma. Todas as cores são feitas com cian, magenta, amarelo e preto e as várias percentagens de cor é que permitem, as várias misturas de cor umas em cima das outras é que permite fazer as cores que nós queremos. Uma tinta é uma percentagem. Ponto final. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando vocês abrem no Photoshop, por exemplo,
Sim, já percebi. Abro a minha imagem aqui e eu vou aqui no menu Window ao painel Info. Reparem, vou puxar o painel Info para aqui. Reparem aqui nesta zona. Isto são as percentagens de cian, magenta, amarelo e preto que permitem fazer a quadricomia, as 4 cores. Se eu for ao painel Channels, posso ver isto. Chapa do cian, chapa do magenta, chapa do amarelo e chapa do preto. Reparem que a chapa do preto é praticamente para dar contraste, okay, à imagem. Portanto, isto são tintas com várias percentagens. Como é que funcionam as tintas? As tintas são criadas digitalmente, naturalmente. Podem ser feitas no InDesign, no Illustrator, no Photoshop, da forma que quiserem. Eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que quero cian e aqui está a respectiva tinta, como podem ver. Okay? Também tenho algo aqui para vos mostrar relativamente a este slide, o slide número 2. Okay? Quando eu faço uma tinta, quando eu faço 100% de tinta, e usa-se normalmente no papel, para ver a impressão no papel, na gráfica, uma coisa chamada conta-fios, que é esta lupazinha que aqui está, vocês estão a ver, esta lupazinha colocada em cima do papel, eu vejo estes pontinhos todos. Ora bem, isto é 100% de tinta, portanto, quando vocês aplicam 100% de uma tinta e depois ela é impressa, não há qualquer tipo de visualização do ponto daquela chapa, daquela cor, do cian, ou do magenta, ou do amarelo e do preto. Vocês não conseguem ver porque é compacta. Aqui é 90%, aqui é 50% dessa tinta e aqui é 10%. Reparem que o número de pontos é precisamente o mesmo. O que muda é o tamanho do ponto. É o chamado ponto estocástico, que tem a ver com a forma como o ponto é desenhado. Há ponto redondo, ponto quadrado, tecnologias mais antigas, mas nos últimos anos usa-se o ponto estocástico. Tenho aqui uma imagem que vos vou mostrar, que tem uma ampliação, precisamente como se eu utilizasse este conta-fios, que é esta. Reparem aqui que esta imagem, a ampliação que aqui está, é o pormenor disto. E reparem que o céu que está aqui. Reparem, além da inclinação do ponto, que eu não me vou meter por aí, que é demasiado técnico, este fundo tem cerca de 60% de cian e tem um bocadinho de magenta. Conseguem ver o magenta aqui com esta inclinação, tem cerca de 10% de magenta. De repente, chega aqui à parte da cabeça e já tenho preto, tenho amarelo que nunca mais acaba, o magenta cresce desmesuradamente e o cian quase que se mantém. Portanto, significa que os valores que eu uso para isto variam consoante a parte da imagem, naturalmente, mas aqui permite-me ver se eu tenho um excesso de determinada cor ou outra. O que é que acontece quando vocês no Photoshop, por exemplo, rebaixam o cian? Vão ao Photoshop e baixam um bocadinho do canal do cian para suavizar o cian. O tamanho destas bolas, depois de impressas, são mais pequenas. Já vimos que o número de bolas por polegada quadrada é idêntico. Mas aqui as bolas ficam mais pequenas. Ok? Portanto, não sei se já se aperceberam também, e quem já utilizou isto sabe, o branco que aqui está é a cor do papel. Okay? Uma imagem ou um fundo, raramente, se for um fundo de 50% creme, 30% de amarelo e 20% de magenta, um cremezinho claro, quando eu vou lá com o conta-fios, eu vejo o papel branco porque estas percentagens de 20% de amarelo e 30% de magenta não tapam por completo o papel, só se for 100%. Okay? Bem, vou guardar o conta-fios. Ainda relativamente às tintas e percentagens, aqui no InDesign, isto, por exemplo, é 100% de uma cor. Está aqui. Este cian, 100% de tinta. Aqui tenho 70% e aqui tenho 30%. Digitalmente parece, e digitalmente ele tapa por completo qualquer objeto que esteja por trás. É assim que funciona. E mesmo na impressão também. Só se vocês fizerem uma técnica que eu vos vou mostrar mais à frente chamada overprint. De qualquer forma, estes 30% é apenas 30% de uma possível quadrado que ocupe a área toda. Okay? E aqui tenho 100%. Aqui já são duas, esta cor flag, por exemplo, já são duas cores misturadas. Tem 80% de magenta e 100% de amarelo. Enquanto que a mesma cor aqui ao lado é de 70%. É a mesma cor flag, mas de 70% de tinta. E aqui
30% de tinta desta cor flag. Ora bem, 30% de tinta ou 50%, se eu meter 50%, é mais fácil dividir por 2, vou meter 50%, o que significa que na impressão, esta cor flag, que aqui está, não tem 80 nem 100, mas sim 40 por 50. Okay? Porque ela está a 50% de tinta. Ok. Eu vou só dar uma vista de olhos à vossa sala para ver se vocês estão a ouvir e a ver-me. Sim? Está tudo a ouvir? Está tudo... Tá? Ok. Tudo bem. Então vou continuar. Vou voltar lá para dentro também. Outra vez. Está bem? Tá. Até já. Ok. Terceiro... Isto vai ser bonito agora. Os pantones. Bom. Primeira regra. Os pantones não é irmos à macro, comprar tintas para a parede e misturar na máquina. Ok? Mas também é essa a filosofia. O Pantone não é uma cor. É a primeira regra. O Pantone é uma empresa. Porque existem várias empresas que desenvolvem tintas para a indústria gráfica. E a Pantone é uma delas, utilizada na Europa, nos Estados Unidos. Se forem para o Japão, utilizam o Toyo ou o Trumar. Existe também o Folcotone. Portanto, há várias marcas de tintas. E o Pantone é utilizado, digamos, no mundo ocidental, quase. Isto é um catálogo Pantone. É o meu catálogo Pantone. Está aqui 16 ordenados, porque isto é realmente caríssimo. Cada catálogo destes é caríssimo. Ainda por cima, isto deteriora-se com o tempo, a cor é alterada, portanto convém estar bem guardadinho e bem fechado. Há vários tipos de catálogos Pantone, e eu tenho aqui alguns dos catálogos que estão aqui nesta caixa. Tenho aqui 3. E o catálogo Pantone tem a ver com que cores é que eu posso escolher para garantir a fidelidade da cor num determinado produto. Bom, podemos fazer em SMIC, não garantindo que a cor fique igual à que nós queremos, e podemos fazer em Pantone, portanto, que é isto que aqui está. Neste caso, este Solid Coated, os Pantones Solid Coated significa que é para papel couché, enquanto que os Uncoated, que é os Pantones com o U, são para papel mate. Portanto, quando vocês criarem um Pantone e aparecer Pantone 417C é Coated, Pantone 417U é Uncoated. Tem a ver muito com isso. Bom, incluindo aqui, como podem ver, vocês não podem fazer fluorescentes sem ser com Pantone. Okay? Terão que utilizar mesmo um Pantone. É claro que não há gráfica nenhuma que tenha 54 mil cores, baldes de tinta, na realidade. Como é que funciona o Pantone? Nas referências Pantone, vocês, isto não é nada, não tem mais a ver com o impressor do que outra coisa. Por baixo de cada referência Pantone, há aqui este, por exemplo, diz-me que é uma parte de Pantone Red, uma parte de Pantone Blue e 14 partes de Pantone transparente, white. O que ele faz é pesar, misturar e meter na máquina para dar com este Pantone. O Pantone pode tornar o processo mais caro, o processo de impressão, porque pode ser considerado uma quinta cor. Se é magenta, amarelo e preto, mais fluorescente. Mas também pode ser mais barato, porque se eu tiver o logo, deixem-me cá ver, o logo da Mel, aquele azulado esverdeado, ou mesmo isto, em vez de eu fazer com 3 cores, que é preto, cian e amarelo, se eu tiver a fazer só um envelope ou só quiser utilizar aquela cor, posso utilizar que só vai uma vez à máquina com um determinado Pantone. Portanto, sai mais barato. Agora, cuidado com uma coisa, pessoal. Cuidado com uma coisa. Eu já vou falar cuidado com uma coisa. Há outro tipo de Pantones também, que são os metálicos. E estes Pantones metálicos resultam muito bem. Para quem gosta de vinho, deem uma vista de olhos aos vinhos da Casa Ermelinda Freitas, porque utilizam fitas metálicas no label do vinho e fica muitíssimo bem. São os pantones metálicos. São utilizados também por vezes em títulos de
em capas de revistas, como Pantone localizado e permite, dá muito mais, digamos, como dizer, fica muito mais sexy a capa com um Pantone metálico. Okay? Depois, há também quem faça uma coisa que é um perigo, que eu não tenho nada contra, mas é preciso vocês terem cuidado, que é ir buscar um Pantone, porque a cor é giríssima, eu vou utilizar esta cor, mas vou convertê-la para semic. Ok? Tudo bem. Não tenho nada contra. Só que muitas das vezes, especialmente nos castanhos e nos verdes, quando se converte de Pantone para semic, a cor é completamente adulterada, já não corresponde nada ao que aquilo tem. E este catálogo que aqui está, que eu vos estou a mostrar, é dos catálogos mais importantes da Pantone, que é o Solid to Process. E o que é que este catálogo tem? Como podem ver, eu vou aqui mostrar-vos olhem só para isto. De um lado tem o Pantone, do outro lado tem a cor convertida, em semic. Bom, eu olho para isto e digo, que Pantone tão fixe, o 3252. Quando eu converto o 3252 para semic, o resultado final é este e não este. E depois perguntam, mas o que é que aconteceu? Foi precisamente isto que aconteceu. Quando vocês fazem update de um software, updates de software não é updates das novas versões de software. Updates de software. Muitas vezes ele vai buscar, os updates são apenas os novos catálogos de Pantone atualizados. E cuidado também, quando vocês convertem uma cor, um Pantone para semic, arriscam-se ele converter numa das chapas a 1% ou a 0,5%. Ou seja, este que aqui está tem, este Pantone que aqui está, este, quando convertido fica com 42 de cian, 22 de amarelo. Mas pode ali ter um de preto, que é a chapa de preto. Ora bem, depois vocês perguntam, então mas que carga d'água é que a chapa de preto saiu se isto só tem cian e amarelo? Não, porque a conversão faz precisamente isto. Portanto, não se esqueçam de quando convertem um Pantone, aquelas fios de cabelo que ficam da conversão, o 32,75 ou a conversão a 22,9, metam valores absolutos e se tiverem lá 2% ou 1% de preto ou de outra cor qualquer, apaguem porque não vai fazer nada, aquilo nem sequer suja o papel. Ok? Portanto, vou repetir, vou mostrar de novo outra vez este catálogo. É muito importante para quem usa o Pantone como base de trabalho, mas depois trabalha em semic dentro deste ambiente. Ok, vou guardar aqui os catálogos. Registration Color. Ora bem, a Registration Color é uma cor que é aplicada, muitos de vocês já devem ter visto isto em folhas impressas, que é uma mira. A Registration Color é uma cor aplicada digitalmente, seja no InDesign, seja no Illustrator, que imprime as cores todas, incluindo as chapas de Pantone. Para que é que isto serve? Vocês não fazem esta marca é gerada quando vocês fazem o PDF. Já lá vamos, já vou mostrar. O que acontece é que a primeira coisa que se deve fazer quando se vai à gráfica como cliente aprovar um trabalho é ver o registro. E o registro é isto. Eu agarro outra vez no meu conta-fios e coloco em cima deste símbolo que há de estar no papel. Como esta cor tem, como esta registration, como este símbolo tem as cores todas, eu vejo, isto aqui foi feito de propósito, claro, como devem imaginar. Se eu meter o conta-fios em cima disto, e isto é visível ao olho nu, mas pode acontecer que eu veja apenas preto e cian. Significa que a chapa do cian está um pouco desviada na impressão. O que pode originar depois coisas destas. É preciso quase uns óculos 3D para visualizar o papel impresso. Isto é erro puramente de impressão. Esta Registration Color é para ajudar o impressor. Eles próprios têm as suas próprias marcas para fazer isso. Eu vou mostrar-vos onde é que entra aqui a Registration Color. Vou abrir o Illustrator, vou aqui, e tenho aqui um documento, e vou fazer um PDF, Save As, e vou fazer um PDF. Vais-me deixar salvar desta vez ou não? PDF, Desktop, Prepress, vou fazer apenas o Artboard 1, ok? E aqui no Marks and Bleeds eu vou meter Trim Marks e Registration Marks, ok? As Trim Marks
são as marcas de corte e as registration marks são as marcas de registro. Normalmente eu não ponho aqui no software as marcas de registro, porque a gráfica, como vai fazer um plano de imposição, tem marcas próprias e escalas de cor próprias para fazer isso. Agora, as trim marks, e neste caso no InDesign chama-se crop marks, aqui são trim marks, são fundamentais. Mesmo que o vosso fundo não tenha nada ao corte, é preciso que o PDF tenha as marcas de corte para a gráfica saber qual é o tamanho do documento. Eu vou incluir aqui a registration mark só para vocês verem e vou fazer um Save PDF. E cá está. Cá estão elas. E isto também é gerado automaticamente pelo Illustrator. Reparem as marcas de corte, aqui. E reparem também, eu vou aqui às Tools do Acrobat, vou aqui ao Print Production, e no Print Production vou ao Output Preview, e posso ver, isto é um género de densitómetro, reparem que o fundo verde é 50 de cian e 100 de amarelo, e quando eu aproximo aqui desta marca, estão a ver? 100, 100, 100, 100, da marca de corte, o mesmo acontece destas, 100, 100, 100, 100, e aqui, ups, aqui tenho mesmo que pôr em cima do coisinho, tenho que fazer um zoom para fazer aquilo. Ou seja, a registration color é para isto. Ok? Não apliquem a registration color como se fosse preto. Vai dar barraca, pessoal. Está bem? Não se metam nisso. Mais à frente não, já a seguir vou falar também sobre o Registration Color, mas vou mostrar-vos aqui nos softwares onde é que eles estão. No InDesign estão aqui, está aqui, chama-se Cor Registration, ok? E reparem, quando eu passo o rato por cima aparece Prints on All Plates, incluindo os pantones. E no Illustrator está, onde é que estão os swatches, estão aqui. É esta cor que aqui está. Vou fazer aqui uma ampliação disto. Large List View. E vou pôr isto para cima. Está aqui a cor Registration. Large Thumbnail. É esta que aqui está. Okay? Que é a cor Registration. Devem utilizá-la apenas numa situação. Portanto, já vimos que a cor registration é feita, é gerada nas marcas de corte e no símbolo de registro, mas para usá-la mesmo aqui, vou mostrar-vos no tema a seguir. Está bem? Ok. Isto. E voltamos aqui. Marcas de dobra. Bom, marcas de dobra, tal como o nome indica, são marcas de dobra. Existem marcas de corte, que foi o que acabámos de ver, as marcas de corte no canto. As marcas de dobra são identificadas por dobra, por este tracejado, dobra ou vinco, e o picote ao serrilho. O que é o picote ao serrilho? É quando temos um ticket e rasgamos bocado. Aquele picotado que permite tirar é identificado desta forma. Bom, estas marcas também devem ser com a cor registration. Pronto, é aí que vocês aplicam isso. O que significa que, deixem-me cá ver, vou para a página 3, ok? Neste documento em design eu tenho aqui o bleed, identificado por este fio vermelho, e tenho uma área de slug. A área de slug está apenas em cima e apenas em baixo, este fio azul. Se me quiserem perguntar como é que se faz o slug, quando eu faço um novo documento em InDesign, eu tenho aqui, além do bleed, que está aqui este campo, tenho aqui o slug. E eu meti 10 mm em cima e 10 mm em baixo. Se o bleed for de 5 mm, o slug não pode ser de 5 mm porque cai em cima do bleed. Daí ser mais. Ok? Então, se eu quiser indicar à gráfica que este A4 ou A5 deitado vai levar uma dobra, o que eu faço é um stroke na área de slug, aqui. Este stroke tem meio ponto, só que a cor não é preto. A cor deste stroke é registration e o tipo de stroke é este, Dashed 4x4. O que é que acontece? Conseguem vê-lo? Okay? Depois, só tenho que selecioná-lo, copiá-lo para baixo, copiá-lo para baixo, para a mesma posição, para a área de slug, cá em baixo também. Okay? Eu vou mostrar-vos agora como é que isto funciona.
Quando eu mando para a gráfica, quando faço o PDF, vou fazer um PDF, vou fazer um export no InDesign Export, não é Save As, ver se ele deixa salvar, Adobe PDF, Desktop, e aqui cá estão as crop marks, e reparem, use Document Bleed Settings para incluir o bleed e incluir a área de slug. Vocês podem fazer um slug, mas se não fizerem isto, o slug não vai incluído. Portanto, ele vai fazer um PDF deste tamanho, claro que depois é cortado, mas aqui, quando eu faço export, cá está ele, ok? Cá está a marca de dobra aqui e a marca de dobra aqui. E adivinhem, isto é a cor registration também. Portanto, é nestas situações que vocês devem aplicar a cor registration. As marcas de corte aqui no InDesign são criadas automaticamente, ou seja, se formos à mesma ferramenta que utilizámos há bocado, o Output Preview, podemos ver que aqui, um zoom, aqui é 100%, e aqui também, como eu utilizei com o registration, conseguem ver, imagem, com o registration também, ok? Além disto, este documento tem pantones, que é para vos mostrar ainda durante este webinar. Ok, marcas de dobra. Depois, próximo tema, cortantes. Bom, cortantes, toda a gente tem em casa isto para fazer, não é hambúrgueres, mas é folhados, não é folhados, é croquete, não é croquetes. Bem, já perceberam a ideia. Isto também são cortantes para todos os efeitos. E a filosofia é precisamente a mesma na gráfica. Um cortante serve para. Isto leva cortantes. Este tipo de autocolantes, quando impressos, são irregulares, não são folhinhas retangulares. Isto é a construção de um plano de cortantes. E o resultado é este. Há cortantes em que tem lâmina e no mesmo cortante pode ter romba. Ou seja, porquê? Porque uma é para dobrar, o outro é mesmo para cortar. Aqui tenho um plano de um cortante de um saco. Okay? Este fio preto que aqui está é o corte e estes fios vermelhos é a dobra. Aqui é um plano de duas caixas de cortantes. As caixas são as mesmas, mas aproveita-se a folha para fazer uma imposição de duas caixas. Reparem que aqui, como é que é feita a montagem, e neste caso foi em Illustrator, okay? Ou seja, este cortante aqui nesta zona é romba, a lâmina, e aqui, e só é lâmina mesmo à volta para cortar a folha quando passa e o cortante passa por cima e corta apenas a folha e o resto é dobrado. Okay? E é assim que se faz. Reparem que aqui a imagem está a sair um bocadinho para fora, mas como esta badana vai colar por baixo desta, a foto desaparece. Aqui é cortado. Aqui tem que se ter cuidado com o texto, que não pode estar muito na lombada, muito colado à lombada. Portanto, são uma data de técnicas a nível de embalagens que os cortantes permitem fazer. Digitalmente, existem softwares que fazem cortantes. Vou mostrar-vos apenas um cortante simples, muito simples, que é apenas isto, a base de um copo. E a base de um copo eu quero que seja isto. Ou seja, eu faço o círculo, porque a base do copo vai ser cor de laranja, e depois faço um círculo para dar o cortante. O truque aqui é vocês avisarem a gráfica que vai com cortante, naturalmente, e o cortante pode e deve estar numa layer diferente. Reparem que eu aqui escondo e mostro apenas a parte do cortante. Portanto, podem ir dois PDFs diferentes, com marcas de corte, blá 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 blá, blá essas coisas todas. Podem ir um PDF com o cortante, outro PDF com o trabalho, ou pode ser, se isto é laranja e se só tiver laranja, isto pode ser magenta, pode ser cian, pode ser preto, ou pode ser o que a gráfica vos pedir, porque há aqui uma coisa muito importante, pessoal. Vocês trabalham horas e horas e horas nestes softwares, têm uma curva de conhecimento cada vez mais ascendente
é um tipo de área, como devem imaginar, e muitos de vocês sabem, extremamente exigente. Atenção a de todos os detalhes e lembrar-nos de todas as possibilidades. E chega a gráfica, bate na barra, como se costuma dizer, é muito frustrante. As gráficas estão cá para vos ajudar. Elas também querem que o trabalho corra bem. Portanto, alguma dúvida que tenham, porque eu estou a dar um overview global, não estou a dizer que tem que ser feito desta forma, porque há gráficas com máquinas diferentes, com formas de trabalhar diferentes, e eles dizem, nós gostamos mais que mande desta forma ou mande daquela forma. Perfeito. Vocês têm é que ter o cuidado de enviar as coisas como eles pedem, okay, para funcionar tudo bem. Okay? Muito bem. Próximo slide. DPIs versus PPIs versus... Eu vou só à vossa sala um bocadinho perguntar uma coisa, está bem? E vocês escrevem no chat, se não se importam. A resolução de uma imagem é em quê? Era rissóis, biscoitos, é isso mesmo. Ok. É dada em PPIs, DPIs ou LPIs? Só favor. DPI, 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 ok. Ok. Muito bem. Pronto, já não precisam de responder mais. Já percebi a ideia que todos acham que é DPIs. Ainda bem que vieram hoje porque estão completamente errados. Pessoal, as resoluções digitais não são dots per inch. Isso não existe. E eu vou mostrar-vos porquê. Mas isto é um erro comum. Não se preocupem, toda a gente diz DPIs. Ok? Já viu o que é que a Joana ia escrever? Não. Ok. Ora bem. PPI é pixels per inch. É a resolução digital da imagem. Alguém escreveu ali, penso que foi o Jorge, que era pixels per inch, está certo? PPIs. Quando se fala em 300, uma resolução de uma imagem para a gráfica de 300 não é DPIs, é PPIs. Porque os DPIs é a resolução de print. Quando vocês compram uma impressora, é de 600 DPIs. Quando vocês compram um scanner de entrada, é de 1200 DPIs. Quando vocês imprimem para a gráfica, a impressão na chapa da gráfica é 2540 DPIs. Aí sim. Mesmo assim, quando eu abro uma imagem no Photoshop e vou a Image Size, toda a gente sabe o que é o Image Size, suponho, eu não tenho aqui DPIs em lado nenhum, tenho pixels por polegada. Isto é um erro muito comum, não é nada do outro mundo, mas já que estamos a falar das coisas, vamos chamar as coisas corretamente. Esta imagem tem 300 PPIs. Os DPIs é a resolução de output. A resolução da vossa impressora, a resolução do vosso scanner e a resolução da máquina de impressão do RIP da gráfica, está bem? Ok, mas há aqui mais outro. Que raio, o que é LPIs? É a lineatura de impressão. Ora bem, o que é a lineatura de impressão? A lineatura de impressão é o número de linhas, e isto não é nada com vocês, mas também é. A lineatura de impressão tem a ver com que qualidade é que é impresso o trabalho. Fundamentalmente é isso. Uma revista como a National Geographic é impressa a 200 linhas. A maior parte das revistas é impressa a 175 linhas. Jornais podem ser impressos a 133 linhas ou 150 linhas. Isto tem a ver com o tipo de suporte, neste caso o papel, em que é impresso. O papel de jornal é mais absorvente. Portanto, significa que se eu tiver uma imagem de alta qualidade e muita tinta, ele vai ensopar aquilo. Já uma revista como a National Geographic, com papel de alta qualidade, permite mais isso. Para que é que existe isto aqui? O que é que vocês têm a ver com isto? Tem a ver com o seguinte. Eu, quando estou a tratar imagens, normalmente nós tratamos as imagens a 300, que parece que é o chapa 5, não é? 300 ppi, já vimos, para isso. Mas eu tenho que saber qual é que é o tipo de publicação que vai ser impresso e o tipo de papel. Se me disserem assim, vai ser impresso a 200 linhas, as minhas imagens podem e devem ter metade, o dobro desse valor, que é 400 ppi. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a regra o número de linhas é metade da resolução da imagem. Se eu for imprimir
o meu documento vai ser impresso a 150 linhas, aí sim, a minha imagem terá 300 ppi. Se for impressa 200 linhas, a minha imagem terá de ter 400 ppi. Já para serigrafia, e quando estamos a falar de serigrafia, não estamos a falar de canetas ou esferográficas. Estamos a falar, por exemplo, de uma t-shirt que é impressa, isto não é estampagem, é serigrafia. A resolução deste logo para serigrafia é de 40 linhas. Significa que basta-me fazer uma imagem a 80. Ok? Porque a serigrafia utiliza baixíssimas resoluções por causa de ser impressão quase em tecido, ao contrário do resto. Portanto, como podem ver, ao contrário das tintas, em que era o mesmo número de bolas, só que mudava o tamanho, a lineatura de impressão, que está aqui, aumenta ou diminui o número de pontos. Portanto, dá mais qualidade à imagem, dá mais detalhe ou menos detalhe. Da vossa parte, deste lado do computador, atrás do computador, sentado na gráfica, convém saber qual é a lineatura de impressão. E aí vocês, ao tratar imagens, já sabem qual é que é a resolução que devem atingir para essa qualidade. Ok? Muito bem. Rich Black. O Rich Black, tal como o nome indica, é um, é um preto mais denso. Quando vocês têm, quando vocês têm uma folha impressa a preto, apenas impressa a preto, pode acontecer que o preto não é demasiado denso e não dá aquela vivacidade, aquela vibração, aquele acetinado. E então por isso é que se utiliza o Rich Black. Temos aqui alguns exemplos de Rich Black. O RGB Black, o preto 100%. Já vamos falar nisto. O Registration Black, isto não é para usar, utiliza-se mais ou menos. Eu costumo utilizar o Cool Black, que é com 50% de cian e 100% de preto. Há quem use isto que aqui está. Há quem use, se é magenta amarelo, o Golden Black, que é um preto amarelado, um preto amagentado. Em que situações é que isto se utiliza? Isto utiliza-se em fundos. Nada de utilizar isto em texto preto, corpo 8. Pessoal, senão vai correr tudo mal. Porque se são duas cores impressas a corpo 8, aquilo vai dar barraca. Portanto, isto deve ser utilizado, pode ser em tipografia muito grande, quando está assentado numa imagem. Vocês já viram certamente texto em cima de imagem e que vocês conseguem olhar para a imagem. O texto está a preto. Um corpo grande, um bold, um extra bold, um extended, mas conseguem olhar para aquilo e está aqui a imagem a ver por baixo. Porquê? Foi só feito a preto. Se tivesse sido feito um Rich Black, eu de certeza que não via a imagem que estava por baixo. Ok? É para isto que serve o Rich Black. Outro tipo de situações do Rich Black. Eu já venho a este slide. Vou abrir o Photoshop. Ok? Ok. Vocês não sei se usam ou não. Ok, eu quero pintar aqui uma coisa de preto. E então clicam aqui rapidamente, neste cantinho, tenho aqui o preto e o branco, e vou ao pincel e isto não é preto. Tenho o canal do Magenta aberto. Channels. Okay. Preto. Ok. E vocês julgam que é o preto, normal. Ok, está pintado de preto. Isto é um erro muito comum para quem não cheira à gráfica. Quando eu quero dizer não cheira à gráfica, há pessoal que nunca foi ver um processo de impressão. E isso é muito importante e acho que é muito útil. Quem não o fez devia fazer. Porquê? Porque este preto que eu acabei de usar, reparem nos valores gigantescos de cian, magenta e amarelo. Eu só queria preto. Isto é um erro muito comum quando se escolhe o preto e branco do Photoshop. Porque na realidade eu queria colocar preto e ele fez-me quase um registration color. Portanto, queria avisar-vos nesse aspecto que, ok, mais vale vocês fazerem um swatch só de preto, que é para garantirem que é só o preto. Okay? E não utilizar estes valores enormes que o Photoshop tem. Só se vocês quiserem mesmo estes valores, mas é só para vos avisar que isto não é preto, ok? O preto de Photoshop não é preto. O que significa que aqui, neste slide que eu vos estava a mostrar, é uma simulação. Isto é o preto de Photoshop.
aqui, e isto é um preto normal. E não sei se conseguem perceber que isto é cinzento e isto é mesmo preto. E pode acontecer este tipo de coisas. Vi há uns anos atrás uma revista em que as fotos eram fotos à noite, tinha fundo preto, naturalmente, e depois eram paginadas no InDesign e as páginas todas do InDesign eram pretas também. Só que não era o mesmo preto da foto, não dava aquela sensação de prolongamento da imagem. E parecia um passo parte do cinzento, quando na realidade, se calhar, penso que o autor ou o designer não queria fazer aquilo. Porquê? Porque o preto escolhido no Photoshop foi aqueles valores que nós vimos, enquanto que o preto aplicado no InDesign foi apenas 100% preto. Isto é uma simulação. É claro que o preto a 100% não fica assim, mas era só para vos mostrar aquela história da letra em cima da imagem. Portanto, eu não me arrisco a ver como se fosse uma transparência quase o preto, mas olhando com detalhe conseguimos ver o que está por baixo utilizar apenas 100% preto. Já se eu utilizar um Rich Black com estes valores ou mesmo aquele que eu costumo usar, que repito, 50% de cian mais 100% de preto, tenho a certeza que ele tapa por completo a barra que pretendo. Ok? Perigos do Rich Black. Há mais. Estes. Quando aplicamos Rich Black a letras mesmo grandes, se for mal impresso, lembram-se do registro lá atrás, dos outros slides atrás, se for mal impresso, eu corro o risco, e vocês já viram isto certamente, que parece que tem aqui um batentezinho de outra cor. O mesmo acontece quando eu tenho letras a branco, sob fundo preto, grandes, naturalmente, atenção, estamos a falar de corpos grandes, posso correr o risco também de ver desta forma, mas isto tem a ver com a impressão. Vocês não têm qualquer tipo de responsabilidade sobre isto, nem têm controle sobre isto. Okay? Tem a ver, e a impressão tem a ver com o tipo de máquina, tem a ver com o tipo de papel, tem a ver com as horas em que são impressas, o turno em que é impresso, porque o mesmo trabalho metido naquela máquina às 2 da tarde é diferente, não a nível de registro, mas a nível de cor. Pode ter do que às 11 da noite, a umidade envolvente, portanto, isto é tudo. Não se esqueçam que a indústria gráfica, apesar de ser toda digital deste lado, do lado de lá é fundamentalmente mecânica, que obedece a muita física e a muita química. Portanto, é um processo ainda muito manual, e vai ser, estamos a falar de algo que é palpável. E nós temos que tentar facilitar as coisas deste lado. Okay? Muito bem. Trapping. O trapping é. O trapping. O trapping. O que é que eu digo sobre o trapping? Vou mostrar-vos o slide. O trapping é utilizado só em situações muito particulares. Isto é uma ilustração. E quando depois de impressa, tenho aqui problemas de registro, okay? Mas não são tão acentuados. Em offset, ou seja, em papel normal, isto nunca acontece com esta diferença. E o trapping, que é dado, pode ser dado no Illustrator, ou pode ser dado desculpem, no InDesign, ou pode ser dado no Acrobat, faz com que esta letra cresça um bocadinho, criando um fio de sobreposição. Vocês dizem, mas não é isto que eu quero. Certo, não é isto que eu quero. Mas se isto for impresso num saco de plástico, é isto que vocês vão querer. O trapping é utilizado para gramagens por volta dos 300 gramas. Caixas de medicamentos, por exemplo, quando há mistura de duas cores, como a espessura do papel é muito grande, pode originar problemas de deslocação na sobreposição de duas cores, e então utiliza-se o trapping. Ou então impressão de sacos de plástico, quando vocês agarram um saco de plástico e afastam, vêm-se as cores a afastar, e como é uma matéria ou um meio de impressão extremamente elástico, extremamente escorregadio, utiliza-se o trapping para esse tipo de situações. Normalmente, o trapping é dado na gráfica, ok? Mais uma vez, falem com eles sobre eu quero imprimir este saco de plástico, o que é que eu devo fazer? Se o trapping sou eu que faço, se são eles que fazem, se é uma coisa em conjunto, ok? Sacos de papel não acontece isso, porque a gramagem também não é assim tão grande, mas normalmente na indústria farmacêutica e na indústria de. Já agora, fui há uns anos ver uma gráfica atrás que imprimiam sacos de plástico. Aquilo são bolinhas que depois de aquecidas faz sacos. É giríssimo. Vocês puderem vão ver também um dia como é que se faz, como é que se imprime uh, sacos de plástico. É muito giro. Ok. Próximo tema. Vernizes. Bom, vernizes. Verniz é verniz.
Um verniz, há os vernizes UV, que são brilhantes, realçam as cores, e há os mates que abafa a cor. Okay? E há o verniz de máquina, que é uma camada protetora. Fundamentalmente são esses vernizes. Já há outros, entretanto, mas de qualquer forma, eu, por exemplo, se quiser aqui fazer um verniz neste documento, o que eu faço é o seguinte: deixa-me abrir aqui no InDesign. 4, 5. Eu queria voltar aqui. Eu queria só voltar aqui. Ok. Se queria só voltar aqui ao Rich Black. Não sei se vocês conseguem ver a diferença entre estes dois pretos. O meu computador é óbvio. Esta é uma cor mais escura e esta é uma cor mais clara. Eu vou só à sala ver se vocês conseguem ver ou não. Está bem? Conseguem? Ok, conseguem ver. Muito bem. O que é isto? Isto é o Rich Black. Isto é o Rich Black, o InDesign a mostrar-me. Quando eu vou aos swatches, tenho aqui esta caixa está em black e esta está no tal Rich Black de 40, 20, 100. Como é que vocês nos vossos softwares conseguem fazer isto? Nas preferências, comando K ou Ctrl K, vocês têm nas preferências, neste caso do InDesign, o Illustrator também tem, penso que o Photoshop também, vocês têm o Appearance of Black. E aqui devem, em vez de, por defeito, no vosso, quando instalam o software, está desta forma. Display all black says Rich Black. Pronto, é tudo igual. Mas se vocês meterem isto, o software consegue adaptar visualmente para vocês os dois pretos de forma diferente. Devem colocar os dois desta forma. Display all blacks accurately e output all blacks accurately. E desta forma vocês conseguem ver. Ok? Era só isto. Ok, então voltamos aos vernizes. Aos vernizes. Vernizes não é no InDesign, é no Illustrator. Blackboard número 3. O que é que eu tenho aqui? Eu pretendo que esta estrela tenha um verniz. Ok? Mas reparem o que é que eu fiz. É isto. Isto que aqui está, a estrela é esta propriamente dita. E eu posso fazer, se isto for a 4 cores, eu posso fazer um Pantone em que este Pantone vai em cima da estrela e tem a função, aqui nos atributos, de overprint. O overprint significa que vai assomar. Só que, como é verniz, nas layers, eu tenho que ter o cuidado de deixar a layer apenas do verniz e enviá-la, mais uma vez, tal como os cortantes, ou num segundo documento, ou com o mesmo Pantone, vai numa chapa à parte. Ok? Porque se eu não der overprint nisto, ou seja, se eu não puser esta cor a separar de baixo, eu vou criar um buraco branco aqui e a estrela não vai sair. Portanto, o verniz é nada mais, nada menos do que uma cópia, se eu voltar aqui aos slides, é uma cópia do objeto, desculpem, aqui, é uma cópia, ou seja, se eu quiser dar um verniz nisto, duplico esta página, apago a imagem, a caixa que lá está pinto-a de Pantone e faço um overprint do Pantone para dar verniz. Alguns exemplos de verniz, por exemplo, não sei se conseguem ver, aqui este M19, que é verniz, dentro desta carta, e outro tipo de técnicas de impressão que são hologramas, que não sei se conseguem ver aqui embaixo. Isto é um holograma e tem a ver com segurança, fundamentalmente. Okay? Há muita coisa gira. Já agora, há uma gráfica maravilhosa em Portugal, para mim é das melhores, a M2, que faz este tipo de trabalhos, pá, tem um catálogo de impressões maravilhoso. Vale a pena se puderem visitar, porque eles fazem trabalhos muitíssimo bons e são muitíssimo bons. Há outras gráficas também boas, naturalmente, mas estou-me a lembrar da M2 pelo seu catálogo de apresentação. Ok. Tintas e transparências. Há bocado falámos de tintas. Há bocado, não foi? No início. Ora bem, eu vou abrir aqui a página 5, agora sim. Ok? Uma tinta não é uma transparência. Uma tinta
não é uma transparência, uma tinta não é uma transparência. Reparem, estes dois objetos são iguais, mas uma tinta, quando eu coloco aqui por cima, faz isto e aqui faz isto, só ao contrário. Isto é a tinta, isto é a transparência. Ok? Qual é que é a diferença? Isto é uma tinta de 50%. Isto é uma transparência de 50%. São coisas completamente diferentes. Mesmo que esta tinta seja de 2%, que não se vê, como deve imaginar, mas está lá, é sempre opaca relativamente ao objeto que está por baixo. A transparência é diferente. Ok? Portanto, não pensem que dar 50% ou dar uma tinta de 50% estão a dar transparência. Isto é um erro muito comum para quem tem pouca experiência ainda nesta área. Darem tinta, vem ali uma porcentagem, é para rebaixar, mas na realidade não é. A tinta é sempre opaca, faz um buraco quase, é como fazer uma bola branca aqui, não é? E uma transparência não é. Está bem? Ok. O flattening. O flattening é algo que nós preparamos para a gráfica. Há várias formas de fazer PDF. Há o PDF-X, há os outros PDFs que já vêm com os presets do Photoshop, do Illustrator, do InDesign e de outros softwares. E o flattening, isto tem a ver com a forma de quando é que o software vai agarrar no PDF e vai destruir o objeto. O que é que quer dizer com isto? O flattening é isto. Quando vocês fazem um objeto transparente, amarelo, sobre outro, na realidade, o PDF o que faz é isto. Eu separei os objetos só para vocês entenderem o conceito. Porque na realidade não há nenhuma transparência aqui. O que há é outra cor. Isto chama-se flattening. Agora, isto pode ser feito na gráfica, esta conversão de partir aos bocados, ou pode ser feito por vocês. Se vocês fizerem PDF-X, na altura de criação do PDF-X, estão a partir o documento aos bocados. Significa que eu posso separar os objetos todos. Se o objeto, se o documento não for um PDF-X, essa função de partir tudo aos bocados vai ser só feita na gráfica. Okay? Há gráficas que preferem que se envie o PDF-X, outras não. Mais uma vez, isso é com vocês e com a gráfica, porque existem vários tipos de RIPs. RIPs são as máquinas que interpretam o PDF e convertem para os formatos nativos para depois passar à chapa. Há várias versões, há várias formas de trabalhar, portanto, eu não me vou meter nisso. É só para dizer que quando vocês fazem um PDF-X, o trabalho é partido aos bocados no PDF. Vocês não se apercebem, mas ele está partido. O que torna também o PDF mais pesado por causa de ter muito mais objetos. Outra dica também, não sei se já abriram PDFs que parece que têm riscos, parece uma colagem numa imagem, tem um risquinho muito fininho. Mas eu quando faço um zoom, o risco desaparece. Ok, aquilo é bug visual. Significa que aquilo é um PDF-X. É a primeira coisa. Segunda, significa que não há problema nenhum. Porque na realidade é puramente um bug visual que parece que o PDF tem riscos ao longo da imagem. Mas no final sai tudo bem. Está bem? Ok. Overprint. Cá está uma técnica muito interessante. O overprint, tal como o nome indica, é somar cores. Não é? Somar cores umas em cima das outras. Ok. Para o overprint, eu vou abrir aqui no Illustrator, página 4. Ok. O que é um overprint? O overprint é somar cores umas em cima das outras. Okay? Eu tenho aqui este texto com um fundo e tenho aqui este texto com um fundo. Se eu quiser que esta cor some às outras de fundo, há quem faça isto. Vá aqui, selecione tudo, vá ao Pathfinder, vá ao Divide, depois vai aqui ao Group Selection Tool e pinta este objeto que está partido, já não sei se já repararam que é o que o Divide faz, pinta isto de verde, pinta este de azul escuro, percebem a ideia? Tá? Ok, mas eu não quero nada disto, eu quero utilizar as features corretas. E então, para isso, o que eu faço é ir ao menu Window,
fazer, ir aos atributos e no menu Window, o que eu faço é isto, seleciono e faço Overprint Fill e aqui seleciono esta e faço Overprint Fill. Bom, não acontece nada porque eu tenho que mudar o modo de visualização do Illustrator. O Illustrator tem três tipos de visualizações: o Preview, o Outline, que acho que quem trabalha com o Illustrator sabe o que é que eu estou a falar, o comando Y, e o Overprint Preview. O Overprint Preview mostra-me o que é que está em overprint neste documento. E reparem, ok? Ou seja, não precisei de partir nada aos bocados e está vivo. Significa que eu posso afastar isto e arrastar isto desta forma e fazer isto, ok? Depois, há uma coisa que me faz muita confusão. Eu, para falar a verdade, nunca explorei a sério o Illustrator nesse aspecto. Que é, enquanto no InDesign, eu quando meto 100% de preto no objeto, ele faz overprint sobre o de baixo, porque o preto, por defeito, no InDesign faz sempre 100% overprint. No Illustrator isso não acontece. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou aqui chamar outro painel no menu Window, Separations Preview, e aqui no Separations Preview eu vou mostrar a chapa, não do preto, mas basta-me a chapa do cian. Estão a ver que aqui está texto por cima preto, mas ele abriu para entrar o preto. Pá, não devia ser porque é 100% preto. O Illustrator tem esta característica. Para isso, eu seleciono a palavra preta e faço Overprint Fill. Quando eu agora desligar a chapa do preto e vir as outras chapas, reparem que já não abre. E está certo, é assim que deve ser feito. O preto vai assomar ao fundo. Claro que com outras cores, eu não quero que este azul some à cor de fundo. Se eu lhe der um overprint fill, olhem a diferença. Faz um efeito giro, lá isso faz. Se vocês quiserem fazer este efeito, é por aqui. Okay? Ou seja, ele está a somar o azul à cor de fundo. Não é? Mas se eu não quiser somar o azul à cor de fundo e quero que seja esta, tem que ficar desta forma, que é para as outras chapas por baixo abrirem para entrar o azul. Okay? O overprint, no fundo, é quase aquela coisa, o blending mode do Photoshop e do Illustrator. Ai, como é que se chama? Como é que se chama aquilo? As transparências. O appearance. Yeah. Blending mode. Multiply. Estava-me a escapar a palavra. No fundo, o overprint é um multiply. Não é? Só que eu não estou a utilizar o multiply, estou a utilizar a função correta para as chapas. Ok. Overprint. Separations Preview. Tá. Ok. Bleed e Slug. Isto é quase o beabá dentro desta área. De qualquer forma, quem não conhece, vou naturalmente mostrar. O Bleed, como a maior parte de vocês sabem, é uma área de segurança que é dada no documento. Mesmo que o documento não tenha fundo, imaginem que é só isto o documento. Façam bleed. Façam sempre bleed. Porque se vocês fizerem consoante necessitarem, um dia vão se esquecer e vai dar asneira, como devem imaginar. Façam sempre bleed no documento. E então um documento de 75 por 50 que não tem bleed, tem um fundo e o resultado final é este. Agora tentem com que a guilhotina da gráfica corte mesmo certinho sem aparecer um fio de papel branco. Portanto, nada de... isto é documento quase para ir para o lixo. Okay? E não se esqueçam, se vocês fizerem um site com letras verdes e fundo vermelho, podem alterar em 5 segundos. Quando imprimem 10 mil exemplares disto, vai tudo para o lixo. Okay? Aqui já tem bleed, este documento. Tive a preocupação de fazer crescer o objeto para a área de bleed e depois de cortar aqui sim, temos a margem de segurança que faz isto. O slug é aquilo que eu vos mostrei no InDesign, que para as marcas de dobra, que levam o acrescente em cima e o acrescente em baixo, também pode ser para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu optei apenas por ser a parte de cima e a parte de baixo. No caso de termos uma publicidade numa página dupla, aqui no InDesign, é esta a posição certa da publicidade utilizando o bleed, ok? Nada de colocar imagens aqui. Já agora, que eu vejo isto, acontece também se eu fizer um PDF destas duas páginas,
eu quando abro esta primeira página, portanto, para a gráfica não podem ir páginas face a face, tem que ser uma por cima da outra. Quando eu abro esta página, aparece uma barrazinha verde ao lado. Esta barrazinha verde é da próxima página, mas não entra nesta. Não se preocupem que a marca de corte está no sítio certo. É mesmo assim. Está bem? Bem podem andar aqui a pensar, mas a caixa de certeza que não está a pensar em entrar nesta caixa, na página. Não, não está. É mesmo assim. O Acrobat é que mostra dessa forma. Ok, imposição. Agora sim, todos têm a vossa folhinha A4, pessoal. Pode ser A5. Tem uma folhinha A4? Ok. Então o que eu vos vou pedir é o seguinte. Isto é a folha A4. Isto é uma folha A4. E dobrei assim, assim e assim. Para ficarmos desta forma. Ok? Façam isso, por favor. Tem 4 segundos. Depois de dobrado, vou pedir-vos que numerem desta forma. Aqui um 1, aqui no interior, penso que conseguem ver, um 2, um 3, um 4, um 5, ok? Vou dar-vos um minuto enquanto vou beber um bocadinho de água. Ok, vou voltar então para o slide. Podem abrir, depois de numerado, podem abrir a folha, por favor. Eu próprio vou abrir a minha, que já está numerada. E vou perguntar-vos se o 2 está ao lado do 15, por exemplo. Ok? Se o 8 está ao lado... O 8 não. Se o 4 está ao lado do 13. E assim sucessivamente. Não vos vou perguntar os números todos, não é? Ok, muito bem. Então, vou voltar para a apresentação. O que vocês acabaram de fazer foi um plano de imposição, que é isto. É uma matriz. Isto que aqui está é um plano de 16 páginas, 8 frentes e 8 costas, que corresponde à posição das páginas quando impressas, seja de uma revista, seja de um livro, seja de um jornal. Vocês perguntam, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem um bocadinho, e eu já vos vou explicar porquê. Bom, quando eu estou a paginar, por exemplo, uma revista, eu sei que essa revista tem um número de páginas. Um jornal também sabemos. Exceto se morrer alguém, a princesa Diana à última da hora, e tem que se fazer um caderno especial para fazer mais páginas. Mas num livro, normalmente não sabemos quantas páginas vai dar. O que eu tenho que saber, quando pagino um livro, é se vai ser impresso em cadernos de quanto. Se me disserem que é cadernos de 16, que é o mais usual, depende muito do tamanho do livro, porque tem a ver com a folha de impressão da gráfica, eu tenho que fazer o cálculo de quantas o número de páginas do miolo do livro tem que ser múltiplos de 16. Significa que se eu estiver a paginar e chegar aqui e vou na página, tenho 458 páginas no meu livro. Vou dividir por 16. Tenho 28 cadernos, vírgula 6. Isto não serve, isto não vai funcionar. Há quem faça meio caderno, ou seja, a gráfica pode fazer meio caderno, mas se estivermos a falar em valores absolutos de cadernos de 16, e eu tenho que arranjar. Eram o quê? 458 foi o que eu escrevi? Deixa-me ver. Sim, 458. Então o que é que temos aqui? Temos 458. Eu preciso de 464 a dividir por 16. Exatamente.
Eu preciso de 464 para dar 29 cadernos. Ora bem, onde é que eu vou arranjar essas páginas? São as páginas brancas iniciais e finais dos livros. Há livros que não têm páginas brancas, aquilo não é para tomar notas, aquelas páginas brancas. Não é o editor que decidiu que vamos oferecer umas páginas para o pessoal tirar notas, não. É para fazer uma coisa que é chamar caderno, fechar caderno. O que significa que com 464 páginas eu tenho 29 cadernos. O que significa que a primeira página do miolo, não necessariamente a primeira página do capítulo 1, que é diferente. Não se esqueçam que no início do livro tem o frontispício, tem a ficha técnica, tem os agradecimentos, tem dedicado a não sei o que mais, e só depois, o capítulo 1, quando tem um prefácio, pode ter um table of contents inicial, e muitas vezes o capítulo 1 começa na página 13. Nunca começa na página 1. Essas páginas para trás também contam. E significa que a primeira página do miolo entra na posição 1 e a 16ª página do miolo entra na posição 16. Então, e a 17ª página do livro entra no chamado segundo caderno, na posição 1. Por isso é que é impresso o primeiro caderno de 16 páginas, o segundo caderno de 16 páginas, o terceiro caderno de 16 páginas. E temos aqui um pequeno livro, que aqui é colado ou cozido deste lado, e depois é cortado aqui, aqui e aqui, e temos aqui esta forma de fazer, de encasar. Ora bem, cuidado com uma coisa. Se tiverem a paginar uma revista que tiver pontos de arame, e um ponto de arame são revistas agrafadas na lombada, um aqui e outro aqui, o método é diferente. Significa que a página, se for uma revista de 64 páginas, a página 1 do miolo, não estamos a falar de capas, a página 1 é impressa ao lado da 64. Porquê? Porque como é agrafado, o tipo de encasamento não é um caderno ao lado do outro, mas é um dentro do outro. É assim. Ok? Sendo assim, reparem que a página 1 é impressa na posição 16, só que a última página é a 64. Depois surge este problema. Epá, nos anos 90 isto era terrível, porque tinha que se calcular isto à mão. Reparem que há aqui um alto, porque, obviamente, porque isto é um fenómeno físico, puramente físico, é claro que eu não posso empurrar os cadernos que estão no meio mais para dentro, porque não há espaço. E então acontecia muito isto. E então tinha que se fazer cálculos de quanto é que as páginas interiores teriam que descer. Sabem porquê? Porque se cortasse, eu arriscava-me a cortar o número de página que estaria num dos cantos da página, aqui nas páginas centrais. Felizmente, em 2020 e já neste século, os softwares são suficientemente desenvolvidos para considerar a gramagem do papel, o tipo de dobra utilizado, se é tira e retira, e permite logo ajustar automaticamente. Ou seja, eu tive-vos a mostrar isto por duas razões. Primeiro, para quando fazem livro, para saberem quantas páginas precisarão. Segundo, é quando mudam de caderno. Pode acontecer isto. Isto é um exagero, atenção, isto é um exagero, mas esta página que aqui está é, por exemplo, a 16ª página do primeiro caderno. E esta é a primeira página do 17º caderno. Como eu falei há bocado, isto pode ser impresso à meia-noite e o segundo caderno pode ser impresso às 4 da tarde, noutra máquina, com outros operadores até. E pode haver problemas, não tanto de registro, mas de cores. Especialmente quando eu estou a falar de um fundo a passar de uma página para a outra, vocês devem evitar fundos a passar de um caderno para o outro. Ok? Porque são impressos em alturas diferentes. O ideal é colocar páginas duplas dentro do mesmo caderno. Está bem? E com isto terminamos a imposição. Já falta pouco, pessoal. Ok. Imagens embebidas versus linkadas. Quando vocês fazem um place no InDesign, ele faz sempre um link para o local onde está a imagem. Enquanto que no Illustrator, vocês têm a opção de ele incluir um link ou não. Eu não sou nada fã das imagens embebidas. Não sou. Comecei a trabalhar nesta área em 88. Ainda não havia imagens, atenção. Havia computadores, mas não havia este processo todo. Eu estou a falar para aí só a partir de 92 é que se começou com este processo e na altura elas eram linkadas e hoje eu acho que continuam, devem estar a ser linkadas. Linkadas porquê? Porque eu tenho-as num determinado local. Se eu precisar de atualizar
abre o Photoshop para abrir a imagem, ele automaticamente atualiza no software. Embebidas, eu tenho que as desembeber, tenho que substituir a existente se existir ou não, torna o documento mais pesado, ou seja, epá, não faz muito sentido. Devem utilizar, se possível, e se quiserem, claro, não embeber imagens, mas sim fazer o link, e têm que ter cuidado quando vocês fazem um link, não mudar o nome da pasta, não mudar o nome do disco, não mudar o nome da imagem, porque senão ele não sabe, não colocar imagens a partir de uma pen, ou de um CD ou DVD, que também já não se usa, ou de um disco externo, ou da cloud. Porquê? Se não tiver net, não há imagens para ninguém, a pen foi-se embora, o disco não tem aqui e não tem imagens. Portanto, organizem-se e trabalhem sempre localmente, se possível. Tirando fontes digitais da Adobe, que são na cloud e por aí fora. Há quem goste de trabalhar na cloud, mas um dia vai correr mal. Posso passar para a cloud quando, a nível de backup, sem dúvida que sim, ou para os discos, ou para os CDs, ou para os DVDs, ou para as pens, mas nunca façam a importação direta desses periféricos. Está bem? Ok, excesso de tinta. Já vimos a história do Registration Color. Ok, excesso de tinta. O excesso de tinta, o InDesign tem uma excelente ferramenta para isto, que é que está aqui. No menu Window eu vou a Object Output e tenho aqui o Separations Preview. O Separations Preview, que é muito similar ao Illustrator, permite-me dizer que quero ver as separações, e reparem, quando eu passo o rato por cima, ele mostra as percentagens como se fosse o painel info do Photoshop, já que aqui o painel info mostra de forma diferente. E eu posso dizer ao InDesign, e este por acaso, esta imagem não tem muito, mas tem algum, eu posso dizer aqui no Ink Limit que o valor máximo de tinta que eu quero na minha imagem é de 300%. E ele mostra-me as partes da imagem que estão acima desses 300%, a vermelho. Portanto, nesta altura do campeonato eu posso validar se, epá, isto é demasiada tinta, tenho que ir ao Photoshop baixar ou não. Okay? Esta ferramenta parece que não é muito útil, é uma ferramenta puramente de arte final. Não se esqueçam que vocês também têm isto no Acrobat Pro. E aqui eu posso dizer, ok, mostra-me o que é que vai até 340. Ok, continua a ser quase a mesma coisa. Se eu disser 350, ok, se eu disser 370, ok, não tenho excesso de tinta acima dos 370, mas 370 é bastante. Pá, não há um valor que seja considerado ideal, como devem imaginar, não é? Depende de muita coisa. Mais uma vez, isto é tudo um processo químico e físico. Portanto, não há um valor ideal. Mas tenho a certeza que 390 é muito, certamente, e 400 também. Estamos todos de acordo. Mas 300 também não é assim tanto. Portanto, 300... É só para vos dizer que existe esta ferramenta que valida a quantidade de tinta existente na imagem. Na imagem ou em qualquer objeto. Se eu fizer aqui um objeto e dar-lhe que a registration color, pumba, está a vermelho vivo. Reparem que os vermelhos são diferentes. Este é mais intenso porque a quantidade de tinta é maior do que este vermelho. E aqui este vermelho é mais claro porque a quantidade de tinta é diferente. Okay? Enquanto aqui tenho 350, aqui tenho 307, onde está o cursor. Ok? Preflight e Package. Falei há bocado das imagens embebidas. E o InDesign tem o package, o Illustrator também tem. O package, no fundo, é reunir tudo para enviar. Não para a gráfica, porque normalmente vai o PDF. Há gráficas que pedem o documento aberto. Epá, não tem nada contra. Uma vez tiveram-me de chamar às 4 da manhã para ir corrigir uma linha de preto que estava com outra cor qualquer. Se eles tivessem o fecheiro, podiam ter feito isso, podiam ter feito uma nova chapa e alteravam. Assim não. Mas depende muito da relação que têm com a gráfica, da confiança, porque eles estão cá, nunca se esqueçam, eles estão cá para vos ajudar e facilitar o trabalho. Okay? Só um momento, por favor. Tá bem. É para terminar. Estão-me a avisar para terminar. Já estamos a acabar. O package está aqui.
Ok? Vou criar um package. Ele pede para salvar, eu digo que sim. Vou pôr aqui no desktop. E quando eu faço um package, ele copia as fontes. Cuidado que as fontes são software, pessoal. Ele faz o update dos gráficos no package e inclui um IDML ou um PDF. Neste caso eu não quero nem o DML nem o PDF. Quando eu faço um package, ok. E o que eu tenho aqui é o documento InDesign, as fontes e os links que este documento contém. Okay? Isto posso enviar para um de vocês, vocês abrem, porque o InDesign ainda por cima não precisa desta fonte instalada. Se vocês não tiverem esta fonte, basta abrir este documento de InDesign que ele vai buscar a fonte só para este documento. Quando vocês fecham este documento, ele fecha esta fonte, não é problema. Portanto, isto é uma boa prática. E nada de imagens embebidas. Okay? Já o pré-flight, o pré-flight está aqui embaixo. O pré-flight é um pequeno gnomo que existe aqui no nosso ombro que nos diz o que é que estamos a fazer e o que é que não estamos a fazer. No fundo, o pré-flight, que é esta bolinha que aqui está, diz-me quais são os erros que este documento possa conter. Com base no quê? Numa checklist. Eu posso chegar aqui e criar um novo pré-flight. Ok? Posso dizer que quero que ele me avise se for um trabalho a preto e branco, para me avisar se há magenta, cian ou amarelo no documento, se o corpo abaixo do corpo 6 ou se a cor registration está aplicada. Portanto, isto é uma checklist que eu faço e salvo, ok? E quando eu uso o pré-flight, que é este, ele diz, olha, já tem 16 erros. E porquê? Todos a nível de cor. Porque estão aplicados vários objetos com cian, magenta e amarelo. Se eu for aqui, ele salta para o quadrado que é. E limit, e também o registration color, que eu disse que não queria, está aplicado aqui. E isto é muitíssimo bom, que ele salta logo para o problema. Ok? Por fim, vamos sincronizar os perfis de cor. Quantas vezes já vocês não tiveram de criar a mesma cor no Photoshop, no Illustrator e no InDesign? Não é criar, desculpem, é elas estarem diferentes a nível visual. Eu costumo utilizar o Photoshop, começo pelo Photoshop, e no Photoshop eu vou ao Color Settings, e quando vocês abrem o vosso Color Settings, tem aqui uma pisa. Esta pisa está fechada, portanto significa que está sincronizado. Se uma das fatias da pisa estiver fora, significa que os perfis de cor da vossa Creative Cloud não está sincronizado. Okay? O que é que eu faço? Atribuo um perfil de cor RGB, neste caso o sRGB, e depois um perfil de cor para SMIC. Perguntem à gráfica qual é o perfil de cor que eles usam. Já há máquinas de impressão que utilizam este tipo de perfis de cores. Normalmente é utilizado os Fogras, ok? São utilizados os Fogras e podem utilizar os dois perfis de cor, RGB e SMIC. Ok, eu vou salvar isto. Vou salvar este perfil de cor como webinar, e é formato CSF, save, ok, e webinar. Se eu for agora ao Illustrator, querem ver? Se eu for ao Illustrator e for aos Color Settings, olhem, ele não está a utilizar o webinar, olhem, ok? Então é para isso eu utilizo uma coisa chamada Adobe Bridge. O Adobe Bridge permite-me vir aqui, ir ao Color Settings do Adobe Bridge e selecionar o perfil de cor webinar, Apply, e neste momento todos os meus softwares Adobe, Dreamweaver, After Effects, Photoshop, Premiere, InDesign, Illustrator, Acrobat, estão a utilizar este perfil de cor. O que permite que ver aquele verde no Photoshop vai ser idêntico a ver aquele verde no InDesign. Ok? É para isso que isto serve. Utilizar os perfis de cor. Por fim não. Já acabámos. Só quero aqui mostrar alguma literatura recomendada. Depois penso que vocês vão receber este PDF, ok? São alguns livros. Este não é o Color, eu tenho um chamado Press Printing and Finish, só que eu tenho um na Flag e nós
estamos todos em casa, deixei este livro na Flag, mas é desta coleção, ok? Algum de pré-press, outro de pré-impressão. Este é o da Conceição Barbosa, que é muitíssimo bom, manual de produção gráfica. Isto é sobre o post-script na pré-press. Este é muito bom, para mim é o melhor, da coleção Real World, sobre pré-press e arte final. Mais outro. Estes são da Adobe, também são bastante bons. Este é antigo, este é pequenino, é giríssimo. E por fim, tem 5 minutos para perguntas e respostas, se eu conseguir responder às vossas questões. Ok?